A batalha espiritual que enfrentamos como cristãos muitas vezes não é visível aos nossos olhos, mas é real e constante. Satanás e seus demônios buscam a todo momento enfraquecer nossa fé, semear discórdia e nos afastar da verdadeira comunhão com Deus. Mas como saber se estamos sendo usados pelo inimigo em nossas atitudes, palavras e comportamentos? E mais importante ainda, como podemos repreender essa influência de maneira eficaz sem expor nossas fraquezas publicamente? Hoje iremos abordar esse tema à luz da Bíblia, buscando não apenas identificar quando estamos sendo usados pelo inimigo, mas também como agir em espírito de humildade, arrependimento e, claro, em oração, para combater essas influências de maneira bíblica e pessoal. O primeiro passo para reconhecer se estamos sendo usados pelo inimigo é a conscientização de que somos constantemente alvos de ataques espirituais. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui a Escritura nos lembra que a nossa batalha não é física, mas espiritual, e que o inimigo busca oportunidades para se infiltrar em nossas vidas. Satanás usa táticas sutis para nos influenciar. Pode começar com pensamentos enganosos, palavras que proferimos de forma impensada, atitudes que demonstram falta de amor ou de paciência, e até mesmo no momento em que nos afastamos de Deus, buscando consolo em coisas erradas. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo nos exorta a não sermos ignorantes das suas intenções. O apóstolo nos alerta para que estejamos vigilantes e atentos, pois o inimigo se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, versículo 14, buscando enganar os eleitos. O primeiro sinal de que podemos estar sendo usados pelo inimigo é o distanciamento de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos instruídos a sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, buscando a quem possa devorar. Quando começamos a perceber que estamos negligenciando a oração, a leitura das Escrituras e a comunhão com os irmãos, estamos permitindo que a influência de Satanás nos afaste de Deus. Outro sinal é a falta de paz. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Quando a paz interior se esvai, somos dominados por ansiedade, raiva ou desespero, o inimigo pode estar agindo. Satanás utiliza essas emoções para nos afastar da paz que vem do Senhor, semeando dúvida e medo. Além disso, a manifestação de comportamentos pecaminosos, como orgulho, rancor, fofoca, ira ou falta de perdão, são fortes indicativos de que estamos cedendo terreno ao inimigo. Em Gálatas 5, versículo 19 a 21, Paulo lista as obras da carne, que são opostas à vida no Espírito. Esses frutos podem ser sinais de que o inimigo está tentando nos usar para causar divisão e destruição. Agora que identificamos os sinais de que podemos estar sendo usados pelo inimigo, a próxima questão é: como repreender essa influência? Como podemos lidar com isso sem que nossa luta se torne uma exposição pública de nossas falhas? Em primeiro lugar, é essencial compreender que a repreensão ao inimigo deve começar no lugar secreto da oração. Em Tiago 4, versículo 7, somos instruídos a submeter-nos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A primeira ação é a submissão a Deus. O nosso poder para resistir ao inimigo vem de nossa obediência a Deus e da nossa dependência dele. Ao buscarmos a Deus em oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo para nos livrar de qualquer influência do mal, estamos posicionando nossa vida sobre a autoridade de Cristo.
A repreensão ao inimigo deve ser feita de maneira firme, mas também com humildade. Não se trata de um combate físico ou de uma guerra de palavras, mas de afirmação de soberania de Deus sobre nossa vida. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus afirma: "Eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano." Essa autoridade que Jesus nos dá deve ser exercida com confiança, mas também com sabedoria. Em 1 João, capítulo 1:9, vemos que o arrependimento é uma parte fundamental de qualquer repreensão ao inimigo. Quando caímos em pecado ou cedemos à tentação, precisamos confessar nossos pecados e buscar perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao nos arrependermos sinceramente, afastamos a influência do inimigo e restaurando nossa comunhão com Deus. Uma vez que identificamos a influência do inimigo e repreendemos a obra dele em nossa vida, a questão de como restaurar e lidar com as consequências dessa batalha espiritual também precisa ser considerada. Se a luta foi em um contexto em que nossas atitudes prejudicaram outros, a Bíblia nos orienta a buscar restauração de forma privada. Em Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17, Jesus nos dá um princípio para lidar com ofensas e falhas dentro da comunidade cristã. O processo de restauração começa em particular, de forma discreta e com humildade. Não devemos expor as falhas de outras pessoas publicamente, antes de buscar uma resolução privada e reconciliatória. Essa mesma abordagem se aplica quando sentimos que fomos usados pelo inimigo e desejamos restaurar nossa vida espiritual. Além da nossa oração pessoal, também podemos buscar a oração de irmãos e irmãs em Cristo. Em Mateus 18, versículo 19 ao 20, Jesus diz: "Em verdade vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu." A oração intercessora, quando pedimos a outros para orar conosco, é uma poderosa ferramenta contra as influências espirituais do mal. A unidade da oração fortalece a fé e impede que o inimigo tenha sucesso em sua obra. Reconhecer se estamos sendo usados pelo inimigo é um passo essencial na nossa jornada cristã. Ao identificarmos os sinais e o ataque espiritual, podemos tomar medidas eficazes para repreender o mal em nossas vidas, sem que isso se torne uma exposição pública. A chave está na oração, no arrependimento, na submissão a Deus e no exercício da autoridade que Ele nos deu. Lembre-se, a batalha é espiritual e a nossa vitória vem de Cristo. Que possamos com humildade e confiança resistir ao diabo e viver sob a proteção e direção do nosso Senhor. Se essa exposição te edificou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.